É igual um fato que aconteceu, foi até com a Josi, minha irmã. A gente foi no aniversário da prima nossa, e ela disse que sentiu assim, tocando, sabe, no coração dela comprar uma Bíblia. E ela sentiu aquela vontade, era aniversário de 15 anos. Aí ela falou assim, nossa, ela não falou nada pra ninguém, mas ela disse que sentiu uma vontade grande. E a menina era os pais espírita, né? Não conhecia falar. Aí ela foi, ao invés de comprar a Bíblia, comprou um diáriozinho, sabe? Mais a cara de adolescente, né? 15 anos. Vou levar a Bíblia, pensou? Levar a Bíblia para adolescente. Aí a gente foi pra festa, ela deu presente. Passou acho que um mês, no máximo 2 meses, a menina morreu. Sofreu um acidente e morreu. Aí ela falou, nossa, como eu me arrependi de não ter levado aquilo que eu fui tocada para levar. Foi uma Bíblia. Então, a gente tem que ficar atento, né? A oportunidade. Esse não é muita gente não. Antes eu pensava que era, mas eu vejo que é mais o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando você sentir uma vontade, fale. Por quê? Abre lá Salmo 81, 10. Alguém abre e lê. Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Alguém tem outra tradução? Só leu a encherei. Então o que o Senhor está falando? Abre a boca que eu encherei. Aí muitas vezes você fala assim, eu até senti vontade. Uma vez, contando um testemunho meu, eu fui fazer a prova escrita do Detran. E a sala estava cheinha de aluno. Me deu uma vontade. Aí, estava esperando, acho que a polícia, né, civil, para fazer aquele negócio. E estava demorando, e estava sem ninguém lá na frente. E me deu uma vontade lá na frente, sabe? E falar alguma coisa, sabe? Falar, tipo assim, arrepender-se que é chegar do reino de Deus. Da uma de João Batista. E eu senti uma vontade, assim, quase impulsionada para ir, sabe? Me segurei e não fui. Só que aqui, Deus está falando que abra a sua boca que eu a encherei. Eu tinha certeza no meu coração que se eu falasse algo ali, ia tocar muita gente que estava ali, sabe? Mas eu não tive coragem. Então, quando o Senhor te impulsionar, quando o Senhor, em nome de Jesus, me impulsionar da próxima vez, né? Vamos obedecer. Porque quando você abre a sua boca, não sei quantos já passaram com experiência assim, eu já passei. Às vezes eu vou visitar alguém e eu começo a falar e eu falo coisas que eu falo assim, não sei porque que eu estou falando isso, não estou entendendo, sabe? Parece que vem algo, parece não, né? É Deus colocando as palavras na nossa boca. Então nunca perca a oportunidade, sabe? De visitar alguém, de abrir sua boca, né? De falar, nem que seja como a Elisângela falou, né? Jesus te ama. E fez uma diferença na vida da pessoa. Faz diferença. Porque nós estamos acostumados a ouvir Jesus te ama, então, Jesus te ama. A gente acha até... Falar isso lá em Portugal, o povo fica bravo, hein? Fica bravo. Se você estiver discutindo com o cara e falar, Jesus te ama, ele só pode te bater. Ainda bem que nós estamos no Brasil, né? Então, tem muita gente que nunca ouviu Jesus te ama, sabe? Você pensa que já, mas às vezes não. Às vezes ouviu falar de Jesus daqui, daqui lá, lógico, né? No Brasil todo mundo já ouviu, de uma forma ou de outra, mas uma coisa mais pessoal. Uma palavrinha que você falar para alguém, né? Já vai fazer diferença em cada vida. Então essa questão de você falar, eu não dou conta, não sei, os que falaram isso foram os que foram mais usados, né? Que um foi Moisés, né? E falou, Senhor, eu sou gago, né? Eu não sei falar. E Deus falou, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, né? Ou o cego, ou o que vê, não sou eu, o Senhor? Vá. E ele foi, né? Um homem que fez história, libertou o povo. E outro que foi grandemente usado foi Jeremias, né? Deus chamou ele falou assim, Senhor, não passo de uma criança, não sei nem falar.
E o Senhor usou ele grandemente, né? O Senhor falou, não digas no passo de uma criança. Porque o que eu te mandar falarás e onde eu te mandar você irá. Gideão também. Gideão também. Ah, sou tão pequenininho, sou pobre, menorzinho da minha família. O Abraão chama mais atenção, ele tá fugido, né? Tinha matado e hoje em dia se o cara sair da cadeia e matou, se ele pregar, o cara acabou de sair da cadeia, quer vir conversar na minha vez, seu banho. Nem isso. Porque as pessoas não lê a história, né? A maioria das pessoas, ou ele era muito humilde, que nem a mulher lá, a raiz de Jesus, aquela mulher ele não queria ter um filho, que ele queria dar outra mulher, que ele não amava ela lá, acho que era Lia, né? Que é da Jacó. Sempre é o mais humilde, ou o fugitivo, que Deus usa. Essa nunca aí usa também, o maior. essa aí também é outra mentira grande do diabo. Que às vezes está passando por um momento difícil, ou de enfermidade, ou financeira. Aí você vai pregar para alguém, o diabo vai lá no seu ouvido e sopra assim, ó. Você está passando por uma situação dessa, você vai pregar. Como? Né? Mas é aí que você tem que pregar. Né? É a tempo e fora de tempo. Em todo tempo. Amém? Então, quer dizer, nós precisamos gerar filhos, né? Precisamos ganhar vidas, porque é isso, para isso que o Senhor nos pagou adiantada, né? Nos comissionou, pagou a comissão adiantada. Então, nós precisamos trabalhar para Ele, porque Ele já nos pagou bem, pagou caro, né? Então, Paulo sempre fazia oração para quê? Para as portas serem abertas para o Evangelho. Essa tem que ser a nossa oração. Às vezes a gente ora por tantas coisas, né? E não ora para Deus dar uma oportunidade, para Deus dar uma porta, né? Eu não sei quem contou a historinha do cara que pediu uma oportunidade, foi o pastor. Foi uma pregação aqui, que disse que o irmão falou, Senhor, me dá uma oportunidade de pregar, me dá uma oportunidade, Senhor. E sempre aparecia, ele ficava assim, será que é essa, né? E não era. Não lembro onde eu vi essa pregação, achei muito legal. Aí ele falou assim, aí disse que entrou no ônibus, tinha um grandão sentado do lado dele assim, né? Aí ele ficou, aí o Espírito Santo falando que era oportunidade, né? Tipo assim, ele pensando que era e tal. Aí esse homem levantou, aí lá, era não, que ele saiu. Aí foi para descer, aí resolveu, voltou. Ele começou a chorar para ele, né? Querendo alguma palavra, né? Aí que ele olhou e falou assim, essa é a oportunidade. Me dá um sinal. Não é assim. O sinal é aquela voz lá no seu interior. E essa tem que ser a nossa oração. Né? A gente ora para Deus proteger, a gente ora para Deus guardar, a gente ora para Deus dar saúde, prosperidade, isso e aquilo, mas e para Deus abrir uma porta para o Evangelho? Abre lá em Efésios 6:19. Alguém abre e lê. E a outra pessoa abre em Colossenses 1. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Para que Paulo orava? Ou melhor, pedia para orar? Ele foi aí em Efésios 6, depois da armadura, ele fala assim, orem, né? Por isso, orem também por mim, para quê? Para que eu seja liberto das cadeias? Era? Ora também por mim, para quê? Para que eu receba muito dinheiro? Ore também por mim para que eu seja curado. Nossa, já orei quantas vezes? 3 vezes. E me tirou esse espinho na carne. Ore por mim para tirar esse espinho na minha carne. Foi para isso que ele falou? Ore também por mim para que me seja dada, quê? Ao abrir da minha boca a palavra, para quê? Para com intrepidez fazer conhecida a palavra do Senhor onde eu for. Então, irmãos, orem por mim para que me seja dada quando eu abrir a boca a intrepidez para fazer conhecida a palavra do Senhor. Era para isso que Paulo pediu oração. E era para isso que ele orava. Ele falava assim, por essa causa eu me ponho de joelhos. Então, por essa causa, nós temos que nos colocar de joelhos. Que causa? A porta do Evangelho. A pregação do Evangelho. Irmãos, orem por mim, para que me seja dada uma oportunidade. Ore por mim, para que seja dado, onde eu for, uma oportunidade de pregar o Evangelho. Quem abriu em Colossenses?
do 9 ao 10. De 9 ao 10, quer dizer. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. Amém. Outra oração de Paulo era para quê? Para que o Espírito Santo desse revelação àquelas pessoas que ouviam, né? Porque ele pregava em vários lugares, né? Igual o Francisco falou, várias culturas, né? Lá ali onde tinha aquele tanto de Você chegar de e pregar deuses, uma coisa e não né? mexer na cultura é muito difícil. Então, Você mas ele chegar na orava. casa sem mexer no costume daquela família e ser bem aceito a palavra. Não é fácil, não. Por isso que ele orava para quê? Para Deus dar revelação, né? Daquilo que estava sendo pregado. Por quê? A palavra mesmo de Deus fala que não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito. E a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem de quê? Pecado. Da justiça, do pecado e do juízo. A nossa obrigação, eu falo obrigação, nosso dever é pregar, é ensinar, né? É trazer as pessoas para os pés do Senhor. Que o resto o Senhor faz, né? Quem vai abrir o entendimento daquela pessoa é o Senhor. Só que como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquilo em quem nunca ouviram? Sabe? Às vezes você fala, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas já ouviu falar que ele salva? Não, hoje em dia não. Não, você sabe por quê? Porque igual o pastor está falando, porque muitas vezes as pessoas têm televisão, não tem? Tem igreja em televisão, tem para todo lado, é rádio, mas sobre a salvação é muito difícil você ouvir. Não é sobre Cristo, né? Na televisão. Tem um canal, irmãos, que a pessoa tem uma oportunidade, sabe? De pregar o evangelho, pregar a salvação, e a pessoa só fala de um assunto o tempo todo, em todo tempo, sabe? Só sobre um assunto que não é a salvação. Então, às vezes, você, a gente vai chegar para uma pessoa e falar, Jesus salva. Ela talvez nunca ouviu, às De vezes quê? está dentro de algum... Salva de quê? Né? Ela, quando estava no hospital, tinha lá um senhor lá, moreno, baixinho, não tem ninguém igual ele. Aí o Espírito Santo tocou para ela pregar para ele. Ela tinha recém chegado lá no hospital, tinha muita gente. Aí ela ficou assim com vergonha, né? Tava com o seu Lopes e tal, e tem um monte de gente, tava super lotado o hospital. Aí ela não pregou, ficou com vergonha. Aí enviaram o seu Lopes para outro hospital. Aí lá só tinha 3 pacientes, adivinha quem era o outro? Mesmo cara. Aí ela falou, eu vou pregar. Aí foi e pregou para ele. Ele falou que não queria ouvir não, porque ele não queria seguir religião nenhuma. Aí ela orava ali com o seu Lopes. Aí no outro dia, ele falou, vamos falar mais sobre Deus? Vamos falar? Aí no terceiro dia, ela pregou para ele e tal, falou sobre Jesus, sobre a salvação. Aí ele falou, mas eu não tenho que seguir uma religião não para aceitar Jesus? Ele falou, não, esse é para a sua salvação. Bom que você batize depois, né? Mas você não é obrigado a ter uma religião. Depois vai tocar no seu coração, se achar que é. Mas o importante é você ser salvo. E só Jesus salva. Aí foi que ele aceitou. Mas ele era um fugitivo. Depois ele foi explicar que estava fugido, tinha matado, tá. E outra, às vezes a pessoa tem tanto pecado que não aceita o perdão de Deus. Ou acha que... Ele acha que Deus não pode perdoar. Isso, ou acha que não merece O diabo, né, o perdão de Deus. E quando você chega para a pessoa e fala, olha, Jesus veio para te perdoar, ele veio para te salvar, a pessoa muitas vezes nunca ouviu falar isso. Né? Alguém abre em 1 Coríntios 3,7. 3,7 e o outro.
Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, quem dá o crescimento? É Deus. É Deus. Nós plantamos e regamos. O que é regar? Quando você tem uma planta na sua casa, você plantou ela ali, um pé de rosa, né? Você plantou aquele pé de rosa ali, se você não rega, o que acontece? Murcha, morre, né? Então, o nosso dever é o quê? Plantar e regar, cuidar. Agora, essa parte do crescimento, às vezes você fala assim, nossa, é tão complicado, parece que eu falo, a pessoa não entende, né? Parece que eu falo, a pessoa não está entendendo. Aí vem aquela oração que Paulo fez, né? Senhor, eu oro para que o Senhor abra o entendimento. E toda vez que você se lembrar de alguém que você conhece, que não conhece ainda, que não conhece os mistérios da palavra de Deus, né? Não conhece sobre a salvação, a nossa oração é, Senhor, Espírito Santo convence fulano da justiça, do pecado, do juízo. Porque às vezes eu posso babar de tanto falar, ficar com a boca seca e não convencer ninguém. Pelo contrário, né? Igual você está falando, às vezes a pessoa fica chateada. Às vezes a gente até fala, ele às vezes está pegando no pé, está pegando no pé, exatamente. Então nós falamos a palavra, né? Nós pregamos Cristo que salva, que cura, que perdoa, que liberta. Que prospera. Exatamente, Também. que tem um galardão aqui, fala. É o completo, né? Nós temos que pregar o evangelho pleno. Exatamente. Não é escolher, que tipo de pregação que nós vamos seguir. Vamos pregar sobre, por exemplo, sobre libertação, né? Só sobre libertação. Antigamente tinha mais isso ainda. Não, o nosso sistema aqui é libertação, nós trabalhamos com a área de libertação. Então vamos trabalhar nessa área. Ou senão vamos mexer com a área de cura, ou senão de prosperidade, ou batismo do Espírito Santo. Ou só para casais. Não, nosso ministério é para casais, não sei o quê. Não. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, para corrigir, para exortar, né? Então é toda a Escritura. Então nós temos que pregar o quê? A palavra de Deus, toda. E aí vai englobar tudo, né? Em Jesus, a libertação, né? Na palavra de Deus, a cura, né? Que ela fala, perdoa para ser curado, né? Na célula mesmo, a gente usa uma estratégia muito boa, desde quando a gente começou, de seguir a palavra, né? A gente começa, vamos supor, a gente está começando agora em Mateus, voltando, a gente começa Hebreus, né? Você começa a ler um livro e vai. Aí cada célula você lê um capítulo ou 2, dependendo do tamanho, e ali você vai seguindo a Bíblia. E ali é tão tremendo, porque Deus, através da palavra dele, fala sobre todos os assuntos que a gente precisa ouvir, que a pessoa para crescer precisa ouvir, né? Ela vai ouvir uma palavra de vitória, de bênção, com certeza. Igual falou aí no 8, cada um vai receber o seu galardão. O que plantou vai receber o galardão, o que regou vai receber o galardão, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? É o Senhor. Às vezes a gente fica até frustrado, porque pensa, nossa, eu preguei, eu ensinei, a pessoa não quis. Eu mesmo com o Manuel, eu me senti invado. Eu bicho é duro de coração, aquele rapaz. Não só eu não, a mãe dele, o padrasto dele, todo mundo que foi, porque quando eu trouxe ele para a igreja, a mãe dele, o pastor conheceu, né? O padrasto dele estava desviado, hoje está na igreja, está bem, querendo comprar casa, quer casar com a mãe dele, converteu o cunhado dele, ele afastou de todos. Eu falei, então o problema não era eu, não. Né? O problema é mistério. Aí foi que eu... Há um vaso para um e para desonra. Mas a oração pode muito em seus efeitos. Amém. Né? Às vezes, quando você não tem mais argumento, né? Oração. Para onde ele correr, o que eu pedi a Deus é para onde ele ir, sempre ter um lá. Ele vai correr, mas nunca ele vai. Onde que ele estiver, Deus vai alcançar ele. Vai eu lembrei de um uma historinha, vou contar rapidinho. Foi até o Jorge Linhares que estava ouvindo a pregação dele. Ele falando assim, que tinha um rapaz que era filho de pastor.
lá na igreja dele, na igreja batista Getsemane. Aí ele disse que esse rapaz, aí todo mundo, a avó, a mãe, o pai, falou assim, esse menino vai ser pastor, esse menino quando crescer vai ser pastor, e tal, profetizava. Aí ele completou 18 anos, aí surgiu a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, né? Aí disse que ele ficou todo assim, né, empolgado, que ia estudar lá. Aí tá, aí na despedida no aeroporto, aí a avó chorando, o vô chorando, o pai chorando, a mãe, e ele chorando. Aí tá, meu filho, calma, meu filho, é pouco tempo que você vai ficar lá e tal. Aí quando ele entrou no avião, ele, ufa, eu tava chorando de alegria, eu me livrei desse povo, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz na minha vida. Chega lá, eu quero beber, chega lá, eu não quero nem saber de fazer seminário, porque eles queriam que ele fosse fazer seminário, né? Eu vou fazer o curso que eu quero, e eu vou sair para as baladas, e vou fazer isso. E foi todo alegre, né? Aí quando ele chegou lá, que ele, lá tem aqueles quartos que fica dividido, né? Duas pessoas. Aí diz que tá, ele tá lá tomando banho, nossa, é hoje que eu vou sair. Aí diz que chegou o companheiro de quarto dele. Aí já chegou orando em línguas. Ô Senhor, obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui, eu sei que tem um propósito. Aí ele tomando banho, ele, ô varão, você tá tomando banho aí? Aí ele, que isso? Aí quando desceu, paz do Senhor, Deus me mandou aqui para cuidar de você. Aí diz que pra onde ele corria, o cara falou assim, não, irmão, vamos orar, você é de Deus. Não, irmão, peraí que eu tenho que, vamos ajoelhar aqui, vamos orar, você é de Deus. Irmão, não é de Deus não, melhor você ficar aqui estudando a Bíblia. Eu sei que ele voltou um pastor mesmo, porque assim, não teve por onde correr, né? Não teve por onde fugir. Filipenses 1, versículo 6. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós não precisamos ter medo de nada, temer nada, né? Tudo vem do Senhor, tudo é para Ele, tudo é por Ele, né? Tudo, todas as coisas. Às vezes você fala, nossa, eu tenho medo, se eu ganhar alguém, começar a cuidar, essa pessoa não quiser. É Ele que faz, né? Aquele que começou a boa obra, Ele há de completar. O Senhor há de completar.